Olá, o panorama de hoje volta ao fim da década de 1980, num cenário de ruptura política. Depois de 2 décadas de regime militar, o Brasil respirava os ares de uma nova Constituição Federal. E Minas Gerais dava um passo à frente em relação a outros estados na adequação à democracia das normas específicas que deveriam orientar setores como educação, além do funcionamento das instituições mineiras. Foi aqui que surgiu a primeira Constituição estadual pós-período de autoritarismo. A chamada Carta Mineira, promulgada menos de um ano depois da Constituição Federal de 88, veio com um compromisso de resgatar a cidadania e ampliar a participação popular na administração pública em Minas. Ao completar 25 anos, que avanços a Constituição do Estado trouxe? Qual o significado dela hoje? Nosso programa vai falar sobre os anseios da época em que foi elaborada a Constituição Estadual e quais as alterações pelas quais ela passou. Para conversar sobre esses assuntos, recebemos o professor de Direito Constitucional e Direito Internacional da UFMG, da PUC Minas e da Faculdade de Direito do Sul de Minas, José Luiz Quadros de Magalhães. E o consultor em Direito Constitucional e Administrativo da Assembleia de Minas, José Alcione Bernardes Júnior, que também é professor da Faculdade Arnaldo Jansen. Muito obrigada pela presença de vocês no nosso panorama. Hoje falando sobre os 25 anos da Constituição Mineira. O programa está começando. A elaboração da Carta Mineira de 1989 foi marcada por debates e negociações entre diferentes segmentos da sociedade em várias cidades do estado. Uma série de iniciativas viabilizaram a apresentação de sugestões populares ao projeto da Constituição. A repórter Priscila Cunha mostra algumas medidas que resultaram de propostas da população e conta como é que foi o início do processo para a construção do documento legislativo mais importante de Minas. Há 25 anos, logo depois do fim da ditadura, a ansiedade por resgatar a democracia levou a uma nova Constituição Federal. O Brasil reformulou o federalismo, um modelo em que estados e municípios também têm responsabilidades. Então, além de criar a principal norma que valia para todo o país, era necessária a Constituição Estadual. Em Minas, os estudos para a maior lei do estado começaram em 1986 e duraram quase 3 anos. Foram 17 audiências públicas no interior do estado e 19 na capital, que geraram cerca de 10 mil sugestões da população. Era a primeira vez em mais de 2 décadas que o povo atuava no processo. Comissões que atuam há mais de 10 anos na Assembleia, como a de Segurança Pública, também nasceram após reivindicações populares. Assim como nos preparativos da Constituinte, deputados mineiros continuam a viajar pelo estado e a fazer eventos que ouvem a população e recolhem sugestões de mudança das leis atuais. Conquistas como a de integração de alunos com deficiência a qualquer escola pública e a gratuidade para os idosos no transporte coletivo no estado nasceram de propostas da sociedade civil. Esse anseio por participação popular se reflete de que forma na Constituição dos estados, né? O que significava naquele momento os estados, e no caso Minas Gerais sendo pioneiro, ter uma Constituição própria? Professor José Alcione, por favor. Pois não, antes de mais nada, meus cumprimentos aí, né, a você, Helena, professor José Luiz Quadros e aos telespectadores. A Constituição Estadual de 89, tanto quanto a Constituição Federal, elas foram gestadas nesse contexto da redemocratização, conforme foi dito aí logo na introdução, né? Então a sociedade estava ávida por ver consignados nos textos constitucionais os seus direitos, os seus interesses, daí essa ampla mobilização que se deu tanto no plano federal quanto no plano estadual. E a Constituição recebeu a alcunha, né, pelo saudoso Ulisses Guimarães, de Constituição Cidadã, exatamente em razão disso. Então, são inúmeras as propostas melhor dizendo, as normas que efetivamente introduzem canais de interlocução com a sociedade civil organizada. Então, nós temos comissão de participação popular, previsão de audiências públicas, processo de interiorização, participação no ciclo orçamentário, todas essas medidas reforçam a cidadania, né? Então, esse é o papel desses novos textos constitucionais, sobretudo
tendo em vista o período que nós vivíamos anteriormente de restrição de direitos, de restrição de liberdades públicas. Então, essa seria a marca desses dois textos constitucionais, tanto a federal quanto a estadual, que é exatamente promover a participação cidadã no processo político decisório. Agora, as constituições estaduais, professor José Luiz, elas vêm já direcionadas no sentido do espaço para as regras, né? Então, o que ficou para a nossa Constituição Mineira naquele momento? O que foi possível, né, fazer dentro dessa limitação, respondendo aos anseios daquela época? Pois é, eu acho que essa comemoração, nesses 25 anos, é uma boa oportunidade de a gente voltar a discutir o Pacto Federativo, né? Algo que foi feito durante o governo Itamar Franco, aquele questionamento todo, e depois esse assunto do Pacto Federativo parece que ficou em segundo plano, mas é fundamental, porque uma federação, vamos pensar, eu acho que o telespectador, né, entender o que significa um Estado federal, né? Hoje a gente são poucos Estados federais pelo planeta, você tem 193 estados que integram o sistema das Nações Unidas, desse aí em torno de 24 estados são estados federais, que são estados altamente descentralizados. Ou seja, significa que a ideia do Estado Federal é que o município, e que principalmente o Estado membro, no caso o Brasil inventou um federalismo de 3 níveis, colocando também o município como ente federado, né, possa se organizar os seus próprios poderes. Só para ajudar agora, o pessoal de casa sim. a compreender, professor, uma interrupção rápida, sim. Nós estamos falando de países que são a minoria no mundo e que a administração é dividida dessa forma. Isso, a União, os estados, e aqui no nosso caso nós ainda temos os municípios, né? Tem o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que é um pouquinho diferente, isso, e também são uma federação. Sim, isso aí. Você tem hoje, geralmente os estados com grande dimensão territorial são estados federais, Estados Unidos, Canadá, México, ou seja, Venezuela, tem um preceito Brasil. de que seria mais fácil administrar com essa divisão. Isso aí, sem dúvida. Isso é fundamental. Agora, o problema, dentro da sua pergunta específica, né, a nossa federação, eu costumo falar que a nossa federação é uma federação ainda de cabeça para baixo. A gente tem uma união muito forte, né, boa parte das competências legislativas permanece com a União, né, um Estado-membro bastante restrito, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde o Estado-membro tem muita força, tem muita competência legislativa, tem mais recursos. Aqui, a maior parte dos recursos estão com a União, né, poucas competências legislativas para os Estados-membros e para os municípios. Nos Estados Unidos, lá, por exemplo, alguns estados têm legislações penais. Isso. Na verdade, em relação a isso, é importante chamar a atenção para um aspecto que é o seguinte: a origem histórica do federalismo norte-americano, né? Os Estados Unidos, a federação se formou das partes para o todo. Por quê? Porque eles eram 13 ex-colônias da Inglaterra, que se tornaram independentes, estados soberanos e independentes, que firmaram entre si um pacto de cooperação recíproca, seria a forma confederativa, para assuntos de defesa interna e externa. Posteriormente é que eles resolveram estreitar o vínculo e se transformar numa federação. Cada estado que era então soberano renunciou a essa soberania em prol do todo, mas manteve a autonomia política. Então, em razão já o Brasil realizou o movimento oposto. Nós partimos de um Estado unitário do todo para as partes, para depois adotarmos um modelo federativo, inclusive inspirados no modelo norte-americano. Mas é claro que isso se reflete no grau de autonomia política dos estados, das unidades federativas, que é muito maior lá nos Estados Unidos, e aí lá, por exemplo, tem estado que tem pena de morte, outros não. Tem estados, a legislação civil ela não é uniforme em todo o território nacional, varia de estado para estado, ao passo que aqui ela é uniforme. Então, isso se prende a essas razões históricas, né? Tudo isso para mostrar para o pessoal de casa do que trata a nossa Constituição estadual. Então, vamos lá. E do que trata, então? Quais são os assuntos que Minas Gerais, né, o legislador mineiro pôde apitar, né? Vamos usar esse termo popular. Você tem, quando a gente fala em Constituição, você tem dois grandes temas que são fundamentais para que nós possamos falar em Constituição no sentido moderno da palavra. Primeiro são aquelas normas de organização e funcionamento do Estado, da separação dos poderes, distribuição de competência. E aí a Constituição de Minas Gerais vai organizar os poderes do Estado. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário, vai dizer como é que funciona, né? E outro elemento que toda a Constituição vai trazer é uma declaração de direitos. Também a Constituição de Minas Gerais vai falar em direitos individuais, direitos sociais, direitos econômicos, direitos políticos dos cidadãos mineiros. O problema, né, é que a nossa Constituição Federal ela toma muitas decisões, ela restringe muito o espaço de regulamentação, de normatização que tem a Constituição do Estado. Por exemplo, a gente poderia dizer que o Estado, os Estados deveriam, por exemplo, poder escolher seu sistema de governo.
A gente poderia, por exemplo, ter em Minas Gerais a opção de fazer um parlamentarismo, um sistema diretorial, um sistema presidencial diferenciado, um sistema semipresidencial. Entretanto, a Constituição Federal já disse, não, os Estados-membros têm que ser presidencialistas. Isso é só um exemplo, em meio a vários outros exemplos, onde a Constituição Federal limita a opção da Constituição estadual. Complementando isso que o professor José Luiz Quadros está dizendo, realmente a gente tem uma espécie de contração do domínio de atuação do legislador constituinte estadual. Vários fatores. Primeiro, isso que eu falei, a questão histórica. Segundo, a chamada repartição de competências legislativas, porque a Constituição da República é que vai dizer o que compete a quem, né? Então, ao fazer isso, nós nos inspiramos no modelo norte-americano que diz o seguinte, competência expressa é da União. O que sobrar, o residual, seria dos estados. Isso seria chamada competência residual. Ocorre que a Constituição, ao estabelecer as chamadas competências expressas da União, privativas da União, ela se estende num rol enorme. Ficou quase tudo, né? É claro que questões como, por exemplo, imigração, naturalização, nacionalidade, moeda, são questões que devem ser da alçada da União. Mas, por exemplo, a questão relativa, por exemplo, a trânsito e transporte. Se nós considerarmos as inúmeras disparidades que existem no país, né, do Oiapoque ao Chuí, será que seria o caso de termos uma legislação uniforme, desconsiderando as assimetrias demográficas, climáticas, socioculturais? Então, por exemplo... De malha rodoviária. De distâncias, né? Isso vai impactar... Abastecimento da rede de transporte público. Isso vai impactar no tráfego e no transporte. Porque, veja bem, Helena, tem um dispositivo na Constituição também que estabelece aquilo que se chama, que o saudoso professor Raul Machado Horta chamava de condomínio legislativo, que são aquelas matérias de competência concorrente. O que seria matéria de competência concorrente? A União estabelece normas gerais e o município e os demais estados devem observar essas normas em todo o território nacional, né? Mas adaptá-las às suas peculiaridades. Na prática, a União, a pretexto de baixar as normas gerais, ela entra a ordenar minudências pormenores e acaba eliminando qualquer espaço de conformação legislativa do Estado. Trânsito e transporte poderia, a título exemplificativo, ser uma matéria de competência concorrente. E pensar até outras questões mais polêmicas, né? Como, por exemplo, em matéria mesmo de direito penal, direito processual, direito civil, avançar num federalismo mais descentralizado. Eu sou um federalista, eu defendo muito essa descentralização radical, né? Eu diria, e só para chamar a atenção de uma peculiaridade da nossa Constituição, é que ela vai ser a primeira Constituição a incluir os municípios como entes federados. Então, não só o Estado-membro pode elaborar sua própria Constituição, promulga essa Constituição sem que seja possível uma intervenção do Congresso Nacional, nada disso, não há essa subordinação, que é uma característica do federalismo, ou seja, não há uma hierarquia entre União, Estado e município. Os nossos municípios passam a ser também entes federados, podendo organizar sua própria Constituição Municipal, que é chamada pela Constituição Federal de Lei Orgânica do Município. Mas que não precisamos ter medo de chamar, é a Constituição do município. Né? Nós vamos fazer um intervalo, voltamos já falando mais sobre Pacto Federativo, os 25 anos da Constituição Mineira. Não saia daí.